A graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a escritura no livro de Apocalipse, no capítulo 18. Livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dai-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que dela se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Amém. Até aqui. Podem se sentar todos. Então nós estamos vendo esse capítulo 18, que é uma continuação do juízo de Babilônia, só que aqui traz uma visão mais
pouco mais focada na cidade. A gente já viu aqui que Babilônia ela tem alguns significados, assim, ela aponta para algumas coisas. Né? E especialmente no domingo passado nós vimos como há uma relação, né, um paralelo entre a Babilônia e a Nova Jerusalém. De um lado nós temos essa prostituta, essa fornicadora que está assentada sobre a besta. No outro lado nós temos a esposa do Cordeiro, a igreja do Senhor, o povo de Deus. Então, da mesma forma como a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, ela tanto fala da igreja, como também da própria cidade onde a igreja, onde o povo de Deus estará habitando para sempre com o Senhor. A Babilônia também fala de uma cidade literal, mas fala também dos cidadãos, daqueles que estão identificados com esta cidade. Aqueles que estão identificados com Satanás, com a besta, com o anticristo. E aqui então no capítulo 18, nós temos essa continuação, né, desse juízo da Babilônia, que já começou a ser descrito no capítulo 17. 18 aqui diz assim, ó, versículo 1. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Primeiro, a gente vê no início do 17 que aparece um anjo para João, que começa a revelar a ele aquelas coisas. E aquele anjo que aparece para ele no 17, versículo 1, é um dos anjos que tinham as 7 taças, e que, né, serão enviados, né, para derramar as taças sobre a terra, as taças da ira de Deus, nas quais se consuma a ira de Deus sobre este mundo. E só que aqui nós vemos um outro anjo, né, não é o mesmo, não é aquele mesmo anjo que tinha as 7 taças, mas aqui é um outro anjo, mas é um anjo muito poderoso. Né? Nós vemos aqui a visão tremenda deste anjo. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, olha que coisa aqui, que visão magnífica, né? Um anjo desses, né? O poder, né, deste anjo, né, que vem e com seu brilho, né, a sua glória, ilumina a terra. E assim como eu já comentei outras vezes, né, é interessante nós vermos como várias vezes os anjos descritos aqui no livro de Apocalipse, eles têm alguma semelhança com o Senhor. Às vezes na forma de se vestir, como os anjos, por exemplo, que carregam as taças da ira, a vestimenta deles, né, a forma como eles estão trajados, é semelhante à forma como o Senhor Jesus se apresentou inicialmente, lá no capítulo 1 do Apocalipse, diante de João. O traje é muito semelhante ao de Cristo, mas ali eram anjos, mas eles estão o quê? Manifestando uma semelhança com o Senhor. A gente vê um outro momento no livro, um anjo que ele tinha um arco celeste sobre a sua cabeça, estava vestido de uma nuvem, seu rosto brilhava como o sol. Todas também referências, né, que apontam para o Senhor. Mas aquele anjo não era o Senhor, mas aquele anjo tem uma semelhança com o Senhor. Aqui, de maneira semelhante, nós temos um anjo com grande poder e que ilumina a terra com a sua glória. Este anjo é o Senhor? Não, esse anjo não é o Senhor, mas ele tem semelhanças com o Senhor. Vejam que cada um deles tem semelhanças com Cristo, tem semelhanças com o nosso Deus, mas também existem diferenças entre as descrições de um anjo para outro anjo. Mas todos eles carregam alguma semelhança e algo da glória do Senhor neles. E quando a gente olha para esses anjos e a descrição deles, nós podemos ter um vislumbre de como também nós seremos, de como serão os nossos corpos. Isso é parte, meus irmãos, do galardão que nós teremos. Os nossos corpos, quando seremos glorificados na vinda do Senhor Jesus Cristo, eles serão corpos semelhantes ao do Senhor. Aleluia. Também Jesus fala que na ressurreição nós seremos como os anjos. Tem um dos evangelhos que fala dessa forma. Ou seja, quando nós olhamos então para a descrição desses anjos, nós podemos ver que todos nós não seremos iguais uns aos outros, mas todos nós teremos algo da semelhança do Senhor, da semelhança da glória do Senhor. Então a terra foi iluminada com a glória desse anjo. E este anjo, então, ele clama fortemente, diz assim, ele clamou fortemente com grande voz, no versículo 2, dizendo: Caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então aqui ele descreve esse juízo, essa queda de Babilônia. E esse capítulo 18, meus irmãos, de Apocalipse, ele vai fazer muita referência aos profetas, né? Profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profeta Isaías, dentre outros profetas. Só quem sabe é um dos capítulos de Apocalipse que mais faz referências a textos da Escritura, né? Textos, especialmente, né, textos dos profetas. E quando fala assim, caiu a Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda, né? Essa linguagem, ela é a linguagem profética, é a linguagem que nós encontramos lá em Isaías, né, dentre outros profetas, para dizer que a destruição é final e completa. Esse é o significado disso. É que a destruição, ela é completa. Essa cidade não vai mais se reerguer para sempre. Nunca mais Babilônia vai ter alguma chance de existir novamente. Ou seja, nós estamos vendo aqui o mal sendo julgado de uma vez por todas. Porque nós vemos ao longo da história que várias vezes Deus executa o juízo sobre a maldade, sobre determinado povo, determinada cidade. Deus executa o juízo, só que, posteriormente, né, muitas vezes aquela maldade que levou Deus a derramar a sua ira em determinada situação, aquilo volta a acontecer. A gente vê, por exemplo, a nação de Israel. Quantas vezes se desviavam do Senhor, Deus mandava um juízo sobre a nação, posteriormente voltavam para o Senhor, mas mais adiante, novamente, caíam no pecado, apostatavam do Senhor, Deus mandava mais um juízo, e assim outras nações, de maneira semelhante. A gente vê os profetas, né, anunciando juízos sobre vários povos, contra os edomitas, contra os moabitas, os amonitas, Babilônia, dentre vários povos, os egípcios, etíopes, e nós vemos, né, nos profetas ali palavras de juízo, e em contextos diferentes, para várias nações. Mas agora, quando fala dessa forma, esse caiu, é um cair definitivo. É um cair para nunca mais se levantar novamente. Ou seja, o juízo de Deus, nesse momento aqui, uma vez que esse juízo, essa queda se dá por meio do derramar das últimas taças, das 7 taças da ira de Deus, então é ali onde se consuma a ira de Deus, ou seja, é uma queda definitiva. Todo o sistema maligno, sistema mundano, regido por Satanás, e especialmente naquilo que está relacionado, né, neste tempo do fim, no período da grande tribulação, a esta capital do anticristo, a Babilônia, é uma queda para sempre, de uma vez por todas. Então, caiu a Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aqui foca especialmente, nós vemos 3 aspectos aqui. Primeiro, as nações. Todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Ou seja, as nações foram levadas, né, a compartilharem dos pecados de Babilônia. As nações elas se embriagaram no pecado de Babilônia. Nós vemos também aqui outros diferentes, os reis da terra. Os reis da terra se fornicaram com ela. E da mesma forma, diz, e os mercadores da terra, que aqui tem um terceiro grupo, né, sendo especificado aqui, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E depois nós vamos ver menção a estes, né, posteriormente também aqui nos versículos seguintes. Mas diz assim agora no versículo 4, muda, porque até aqui o versículo 2 e 3, né, é aquele anjo, né, poderoso ali, cuja glória iluminou toda a terra. Aquele anjo é quem estava clamando, né, fortemente com grande voz.
Esses 2 versículos era esse clamor, esse brado, né, deste anjo. Mas agora no versículo 4 nós temos uma outra voz, não é mais a voz deste anjo. Versículo 4 diz assim, ó, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Aqui nós já podemos identificar de quem que é essa voz. Essa é a voz do nosso Deus. Essa é a voz do nosso pastor. E as suas ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz. E eu vi outra voz do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então significa que as nações, os reis da terra e os mercadores da terra, eles serão participantes dos pecados de Babilônia. Mas agora, Deus não quer que o seu povo seja participante dos pecados dela. Aqui nós vemos algo semelhante, né, como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, quando Deus envia aqueles 2 anjos para executar o juízo sobre aquela cidade, eles chegam na cidade, Ló vê eles, constrange eles a entrarem na sua casa. Os sodomitas chegam posteriormente na porta de Ló e exigem que Ló trouxesse para fora aqueles 2 que, no entendimento deles, eram apenas 2 homens. Não sabiam eles que eram 2 anjos e queriam abusar daqueles homens. E aí, aqueles anjos, eles avisam Ló e a sua família que eles eram para sair daquela cidade, para justamente não serem mortos, assim como os homens daquela cidade seriam, uma vez que aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, seriam destruídas pelo Senhor, completamente. Aqui nós temos um exemplo, né, de aquilo que o Senhor vai fazer com Babilônia. É algo semelhante com o que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Se levantaram novamente essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra? Nunca mais. De maneira semelhante vai acontecer com Babilônia. Mas, antes disso, Deus vai lá e tira o Ló. E o Ló ainda estava ali se demorando, os anjos vão lá, pegam, né, pela mão. O Ló, a sua esposa, as suas filhas, né, dão uma ordem, né, ó, vão e não olhem para trás. Só que, qual era a questão? Para que eles não fossem participantes dos pecados de Sodoma e Gomorra. É interessante que aqui diz que, ó, olha o versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Quando menciona lá em Sodoma e Gomorra, também é dito algo semelhante a isso. A linguagem é semelhante, que os pecados de Sodoma e Gomorra haviam se acumulado até os céus. O clamor daqueles pecados havia chegado até o trono de Deus. Mas Deus mandou avisar aqueles que eram o seu povo dentro daquela cidade para saírem dela. Tu vê, a mulher de Ló, ela sai por misericórdia, né? Ela é retirada também, mas vejam como ela se torna participante dos pecados daquela cidade. Porque eles receberam uma ordem, não olha para trás. Agora, aquela mulher, a mulher de Ló, ela está no caminho e ela resolve olhar para trás. Ou seja, ela se torna participante dos pecados daquela cidade e morre imediatamente. É convertida numa estátua de sal. E Jesus, ele disse assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, que nós venhamos a nos lembrar da mulher de Ló e que nós, desde já, né, venhamos a sair de Babilônia. A gente já comentou que a Babilônia ela vai se manifestar, né, de maneira bem literal nos tempos do fim, no período da grande tribulação, mas já existe, assim como já existe existirá um anticristo literal, o homem do pecado que vai se manifestar, mas já existe um espírito do anticristo atuando desde a época dos apóstolos. Também já existe, né, esse espírito de Babilônia assim, operando também ao longo desses séculos. E nesse aspecto, dessa influência espiritual,
deste, como diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, ó, porque o mistério da injustiça opera, né, que nós venhamos a estar completamente afastados, né, isolados deste mistério da injustiça que tem operado no mundo. E nisso nós podemos também lembrar de 2 Coríntios, capítulo 6, onde diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. Olha só, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí no capítulo 7, versículo 1, que é uma continuação, e que conclui então, né? Ou seja, a gente tem aqui várias promessas, né, de Deus, dizendo que Ele é o nosso Deus, de que Ele é o nosso Pai. São promessas, né, de Ele ser o nosso Deus, ser o nosso Pai, de Ele habitar conosco e também estar em nós, né? Neles habitarei, entre eles andarei. Então, todas as promessas que nós temos, com base nelas, olha só, versículo 1 aqui. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, que nós venhamos a já dar ouvidos desde já a essa exortação do Senhor, sai dela, povo meu. Que nós não venhamos a ter parte alguma com este mundo que jaz no maligno. Que não venhamos a ter parte alguma. Que venhamos a nos apartar de tudo aquilo que é mal. De todo pensamento mundano. Porque isso aqui, esse sai dela, pelo menos naquilo que se relaciona ao hoje, a uma aplicação atual a nós, no tempo presente, isso fala não tanto algo físico, né? Porque afinal Jesus mesmo, ele ora por nós, lá em João capítulo 17, ele diz assim ao Pai, né, orando ao Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, a questão não é sair, pelo menos não hoje, né, necessariamente fisicamente, nós não teríamos como sair do mundo, mas nós precisamos estar com a nossa mente guardada, com o nosso coração guardado, né, sem misturas com as coisas deste mundo, com o padrão de pensamento deste mundo, com as filosofias deste mundo, com todos os padrões que este mundo tem. Seja na questão do se vestir, seja na questão do emprego, né, a forma como a pessoa enxerga o trabalho, que é diferente uma pessoa do mundo, como é que ela olha para o seu trabalho, como é que um crente, com base na Escritura, vai olhar para o seu trabalho. Cada aspecto da vida, o casamento, a família. Como é que nós enxergamos a família? Como é que nós enxergamos, né, a criança que foi concebida no ventre? Como é que nós enxergamos cada aspecto da vida, meus irmãos? Em tudo isso nós precisamos nos apartar deste mundo, porque os padrões deste mundo são padrões caídos, são padrões que Deus irá julgar, e nós não podemos ter parte com este mundo, nós não podemos ser participantes com os pecados deste mundo, então precisamos estar completamente afastados, mesmo que localmente, geograficamente estejamos no mesmo ambiente, mas espiritualmente nós precisamos estar retirados das influências deste mundo. E quando chegar, meus irmãos, o tempo do fim, quando chegar, e pode ser que esteja muito perto, muito próximo de nós, essa exortação sai dela,
povo meu, ela pode ganhar também, quem sabe, um aspecto não apenas espiritual, mas também geográfico. Porque o povo de Deus, e eu não sei, eu não posso aqui dar explicações de todos os detalhes, como é que isso vai se dar, até mesmo porque muitas das coisas elas vão ir sendo reveladas ao longo do tempo. Eu já citei aqui algumas profecias lá de Jeremias, né, e outros textos onde diz que no fim dos dias entendereis isto. Então, não são todos os detalhes das profecias que nós entenderemos e conseguiremos, né, deixar todas vamos dizer assim, as pontas, né, bem amarradas e tal. A gente não vai conseguir antes do tempo do fim. E quem sabe mesmo nos tempos do fim, mesmo Deus nos dando mais entendimento, quanto mais for se aproximando, né, o cumprimento das coisas, mesmo assim, quem sabe a gente só vai entender todas as coisas mesmo quando o Senhor Jesus voltar, né? E então pudermos, né, ter essa comunhão já direta com Ele, né? E Ele podendo então nos explicar cada detalhe das coisas. Né? Mas a questão aqui, quando diz assim, ó, sai dela, povo meu, né? Para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, para que não incorras nas suas pragas. Então, o que isso dá a entender? Pode ser que aconteça algo semelhante a como aconteceu com Ló, né? De Ló estar fisicamente no local onde seria julgado por Deus. E quando Jesus voltar, né, e antes da sua vinda, as taças da ira, como nós vimos ali no capítulo 16, serão derramadas, o povo de Deus vai estar espalhado por este mundo. Muitos vão estar, sim, retirados, né, em locais mais isolados. Mas será que todos estarão em locais isolados? Eu creio que não. Eu creio que muitos estarão ainda né, no meio aí de algumas cidades. Agora, mas como se vai ter a marca, vai ter, né? Isso eu já não sei dizer. Isso é um ponto que, né? Mas agora é possível que haja o povo de Deus, mesmo havendo marca da besta, mesmo havendo, sabe, tudo isso, e que mesmo assim ainda hajam crentes não marcados, tá? Mas que hajam crentes no meio, né, das cidades, e eu creio que é possível. Eu creio que é possível. E quem sabe até na própria capital ali né, porque aqui está falando da Babilônia diretamente. Né? Sai dela, povo meu. E ao longo de todos os tempos, assim, né, mesmo nas cidades onde mais se perseguia o povo de Deus, né, a gente pega ali a própria Babilônia, onde tem lá, né, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que são lançados na fornalha, né, e tudo mais. A gente vê Roma, né, onde morre, né, lá o apóstolo Paulo, uma cidade, né, que muito perseguiu os cristãos, época de Nero, né, que chegava a fazer dos cristãos tochas para iluminar a cidade. Então a gente vê, sabe, o povo de Deus sendo perseguido, né, em capitais de impérios, mas mesmo assim o povo ainda permanecia lá. Então ao longo da história, sempre, mesmo nos locais de maior perseguição, sempre houve ali a presença do povo de Deus, fisicamente, nesses locais. Hoje, né, Coreia do Norte, Arábia Saudita e tantos outros países, né, muçulmanos e comunistas, e mesmo aqueles que não seguem, né, que não tem nem esse aspecto da religião islâmica, nem o aspecto dessa ideologia comunista, mas existem também outros países que, por outros motivos, outras questões, também perseguem o povo de Deus, mas o povo de Deus está presente. Então isso eu entendo que não vai, mesmo havendo ali marca da besta, mesmo havendo, sabe, um controle maior do que jamais houve antes, né, sobre a população, mesmo assim eu entendo que vai haver povo de Deus nessas cidades, especialmente então no que tange a Babilônia, Deus dá uma palavra para saírem. Só que eu entendo que esse sai dela, nós já temos aqui a profecia, mas quando for um momento do povo de Deus agir e tiver que sair fisicamente de algum local para outro, eu creio que nós receberemos a orientação do Senhor. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, esses dias eu já comentei, esses dias eu já enfatizei esse aspecto. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. As virgens
que eram sábias tinham o azeite de sobra. As virgens loucas, quando chegou o momento necessário, o seu azeite estava se acabando e suas lâmpadas se apagando. E não puderam entrar. Por que será que não puderam entrar? Porque foram participantes dos pecados de Babilônia. Agora, para nós recebermos a orientação do Senhor, nós precisamos ter comunhão com o Senhor, precisamos ser guiados pelo Espírito do Senhor. E precisamos ser cheios do Espírito do Senhor. Aí, quando chegar o momento de recebermos alguma orientação do que fazer, para onde ir, Deus vai nos dar essa orientação. Nós não estaremos no escuro, não estaremos entregues à própria sorte. Não, o Senhor vai estar nos conduzindo, nos guiando, em todo o tempo. Lá no ano 70, houve a destruição de Jerusalém, destruição do templo, profecias que já tinham sido anunciadas por Cristo, 40 anos antes. 40 anos antes da destruição de Jerusalém, Jesus já havia profetizado que a cidade ia ser destruída, que o templo seria destruído. E é interessante que os cristãos, eles saíram da cidade antes da destruição. E foram salvos, não pereceram na destruição daquela cidade. E muitos, pelo menos assim, existem escritos, né? Isso não está registrado na Bíblia, tá? Que é algo, né, que foi posterior, mas existem relatos, né, que naquele tempo o povo de Deus, os crentes, receberam instruções, né, por meio de profecias para que saíssem antes. E saíram, foram obedientes e saíram. Então, pode ser que aconteça algo semelhante. Nós já temos profecias do que vai acontecer nos tempos do fim. Mas também precisaremos ser conduzidos pelo Senhor. Estarmos atentos, né, à voz do Senhor para saber qual é o tempo exato e qual a maneira como nós vamos agir. E precisamos estar atentos também àquilo que será uma revelação genuína da parte do Senhor nos orientando. Continuando aqui. Versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Eu lembro uma vez que eu comecei a fazer uma leitura da Escritura, e esse tema aqui foi algo que me chamou a atenção. E eu comecei a notar várias porções, assim, onde fala, sabe, dessa medida de iniquidade, que ela vai crescendo e ela chega num ponto onde ela transborda. Por exemplo, na época de Abraão. Abraão, ele foi chamado pelo Senhor, estava lá em Ur dos Caldeus, depois foi para Arã, e depois ele desce de Arã para a terra de Canaã. E quando ele está lá em Canaã, tem um dado momento onde ele tem uma visão, e onde o Senhor fala a respeito da descendência de Abraão. E ele fala que a descendência dele iria peregrinar para uma terra estrangeira. E nessa terra estrangeira eles seriam oprimidos, seriam escravizados. E estariam lá por 400 anos. E depois eles sairiam de lá e voltariam para a terra de Canaã. E Deus diz que iria ser esse tempo, e tudo isso iria acontecer dessa forma, porque a medida da iniquidade, a medida das transgressões, dos pecados dos amorreus, que eram os moradores da terra de Canaã, não estava completada ainda. Deus fala exatamente nesses termos. Eles iam ir para lá, 400 anos depois é que eles iam voltar, porque a medida da iniquidade, dos pecados dos amorreus não estava ainda completa. E significa o quê? Que quando o povo de Israel sai do Egito, e 40 anos depois, né, que eles saem, porque eles ficam 40 anos no deserto, por causa da incredulidade deles. Mas quando 40 anos depois eles entram na terra, e Deus manda executar os amorreus, isso era o quê? Era o juízo de Deus, sendo executado pelo seu povo, porque a medida da iniquidade daquele povo finalmente estava cheia, estava completa. Tanto é que a gente percebe, né, quais eram os tipos de pecado que eles cometiam, quando a gente lê ali, por exemplo, lá em Levíticos, aquelas instruções, né, sobre
os tipos de casamento proibidos, né? A gente vê quanta abominação, né, havia ali, e Deus disse, olha, tudo isso os povos dessas terras estavam fazendo, por isso que a terra vomita eles. E Deus estava usando quem? O povo dele para expulsar, para executar o seu juízo contra os cananeus, contra os amorreus. Porque finalmente, então, a medida de iniquidade deles estava completa. E aqui, quando Deus vai vai enviar os anjos, né, para derramarem as 7 taças da ira dele, onde se consuma a sua ira, é porque, como diz aqui, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Versículo 6, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Então, aqui a retribuição, né, sobre Babilônia, ela, como diz aqui, vai ser dobrada. Só que uma coisa que chama a atenção é quando fala assim, ó, porque vejam que está falando com o povo aqui. Né? Como diz no versículo 4, ó, ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Então aqui é uma fala do Senhor para o seu povo. Então quando fala que é o versículo 6, continua falando com o povo de Deus. Tornai-lhe a dar, como ela vos tem dado. Como ela vos tem dado. Ou seja, Babilônia havia dado, o que ela havia dado ao povo de Deus? Perseguição, morte, prisão, tribulação. Tudo isso Babilônia havia proporcionado ao povo de Deus, nessa perseguição, nessa grande tribulação. Só que o que é dito aqui? Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. O que nós vemos aqui? Como é que o povo de Deus vai poder fazer isso? Vai poder obedecer isso, né, de retribuir a Babilônia aquilo que ela fez para ele. Dai-lhe em dobro e tudo mais, como diz aqui. Vejam que quando Cristo voltar, ele vai voltar sozinho? Não. Os exércitos que há nos céus voltam com ele. Por mais que nós vemos ali a descrição no capítulo 19, tá? Por mais que nós vemos a descrição no capítulo 19, que eles são mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, né? Ou seja, apontando para Cristo. O que parece, né, que apenas Cristo batalha e nós, com ele, apenas observamos Cristo batalhar e vencer. Isso quando a gente só lê assim, a impressão que dá é essa. É que só Cristo batalha e nós, né, vamos estar ali junto, acompanhando ele, mas só assistindo. Mas eu quero dizer, irmãos, que existe sim, tá, a possibilidade, e eu creio que não é apenas uma possibilidade assim, ó, com uma probabilidade assim bem grande, tá? Bem grande no sentido assim, ó, de quase certa, né, de que nós vamos participar dessa batalha. Até porque quando fala assim, a espada que sai da boca, né, entendam que será que literalmente vai sair uma espada e vai, né, sair cortando? A gente já viu, né, antes várias vezes, né? O fogo que sai da boca das testemunhas, né, aqueles espíritos, né, que saem da boca do falso profeta, da besta e do dragão, que é mais provável que isso fale do quê? De uma palavra de ordem. Então é possível que quando fala dessa espada que sai da boca, né, de Cristo, pode ser também uma palavra de ordem. Agora é o momento. Podem cumprir isso aqui, ó. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado. Retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Porque vejam um salmo, um dos últimos salmos. Tá? Olha só o que diz ali. Isso aqui, isso que eu vou ler aqui no salmo, tá? É algo que a gente vai encontrar em vários outros textos da Escritura. Salmo 149 diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo,
e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com salvação. Olha só, o Senhor se agrada do seu povo. A gente está vendo aqui essa palavra nesse momento, né, está sendo dita ao povo de Deus. E o Senhor se agrada do seu povo. Ornará os mansos com salvação. Com a salvação. Aqui nós podemos trazer esse vínculo, né, com o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, onde nós seremos, né, ornados, nós seremos glorificados. Tá? Olha o versículo 5. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Exultem os santos na glória. Agora, versículo 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Quando é que isso aqui vai se cumprir? Se não nesse dia em que estaremos vindo juntamente com Cristo nas nuvens, os exércitos do Senhor juntamente com Ele. Eu creio que é nesse dia que essa palavra irá se cumprir, meus irmãos. E eu poderia aqui citar, e quando a gente chegar no capítulo 19, né, eu vou trazer outros textos além destes. Tá? Mas vamos prosseguir aqui. Versículo 7. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Meus irmãos, muitos têm colocado os seus pensamentos, os seus olhos apenas nas coisas desta terra. E nós já temos a exortação lá em Colossenses capítulo 3. Para onde devem estar os nossos olhos, os nossos pensamentos? Abram comigo ali, Colossenses capítulo 3. Olha só, Colossenses 3, versículo 1 em diante. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima. O que adianta nós estarmos buscando as coisas que são aqui de baixo? Buscando casas, buscando mais dinheiro, buscando, sabe, tudo aquilo que este mundo pode nos proporcionar. O que adianta nós estarmos buscando essas coisas se tudo isso já está destinado a perecer? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Veja que eu não estou interpretando nada aqui, eu só estou lendo o texto. Só estou lendo o texto que o Espírito Santo de Deus inspirou. Aleluia. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Tem muitos, meus irmãos. Eu estou falando aqui dentro das igrejas, tá? Focados nas coisas aqui da terra. Com o coração preso nas coisas aqui da terra. Preso no dinheiro, ajuntando tesouros aqui na terra. Jesus disse que era para juntar tesouros aqui na terra, ou ele disse que era para juntar tesouros dos céus? Para juntar tesouros nos céus. O que adianta nós juntarmos tesouros aqui na terra? Nós ficarmos com o nosso pensamento e buscando as coisas aqui da terra. Aonde nós estaremos por toda a eternidade? Não é com Deus? Não é nos céus com o Senhor? Se é assim mesmo, se nós cremos dessa forma, nós devemos agir da forma como nós cremos. Se eu creio que eu vou estar eternamente com Deus, eu devo me preparar para estar eternamente com Deus.
Se Jesus disse que eu posso juntar tesouros nos céus, eu não vou nem tentar? Eu vou preferir, não, mas é que, sabe, é que o dinheiro que eu tenho na minha conta no banco eu consigo enxergar. Só que qualquer tesouro que eu tiver acumulado nos céus eu não consigo enxergar. Então, se puder ver, a pessoa não age por fé. Ela age por aquilo que ela vê. Só que a palavra ela fala que qual que é o padrão do crente agir? É por fé ou é por vista? É por fé. O crente age por fé. Então o crente ele vai ajuntar tesouros nos céus porque ele crê. Porque ele crê que não há, assim, ó, não há banco melhor para se ajuntar dinheiro do que o banco dos céus, o banco do Senhor. Aqui na terra, não importa onde nós tenhamos nosso tesouro aqui na terra, ele não está seguro. Ah, mas eu vou aplicar não sei o que em ações, eu vou aplicar em CDB, eu vou aplicar em LCI, eu vou pôr meu dinheiro na poupança, eu vou comprar terras, eu vou comprar gado, eu vou investir em lavouras, não importa onde é que tu venha colocar o teu dinheiro, ou os teus tesouros. Vou comprar ouro, vou guardar ouro. Não importa onde tu tem o teu tesouro, terreno. Se é em imóveis, não importa aonde tu tenha o teu tesouro terreno. Nada disso é duradouro. Tudo isso pode evaporar num instante. Então não tenha a tua segurança nas coisas desta terra. Que a tua âncora, que a tua segurança seja o Senhor. Se tu quer acumular riquezas, tesouros, que seja nos céus e não aqui na terra. Porque a mentalidade mundana, o padrão deste mundo de pensamento só foca nas coisas aqui da terra, neste tempo presente. E qual que é o destino de tudo isso? É como diz aqui, ó, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Olha só, lembra que um pouco lá antes, né, dizia assim que as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, os reis da terra se fornicaram com ela. Agora nós vemos aqui, ó, no versículo 9, e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Vê, os reis da terra, aqui os reis da terra nós podemos, sabe, trazer essa aplicação a todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma com a política. Todos aqueles que querem, né, o poder nessa terra. Todos aqueles que detêm o poder de alguma forma nessa terra. Todos estes, a gente pode resumir aqui com os reis da terra. Então eles querem ter o poder aqui. Eles querem ser poderosos neste mundo. E querem ser políticos, querem ser isso, querem ser aquilo, querem dominar, querem ter autoridade sobre as nações, sobre os povos. Todos estes, que é dito, versículo 10, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Lembra que depois dos reis, lá também no versículo 13 foi dito, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Agora aqui, né, versículo 11, sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então aqueles que investiram, né, os seus dinheiro em ações, isso e aquilo, hoje, por onde mais transitam o comércio neste mundo? É pelo mar. Já há muitos séculos, né, que existe muito, né, o comércio assim, né, pelo mar, mas eu duvido que houve algum tempo na história onde houve mais movimentação de recursos e riquezas, né, pelo mar, né, que nesses tempos atuais. Os tempos de hoje, e quem sabe, né, quanto tempo ainda vai até, se vai mais alguns anos, mais algumas décadas, não sei quanto tempo, mas quanto mais ainda, né, vai ser esse trânsito de riquezas no tempo do fim.
Mas os mercadores, né, todos os empresários, todos aqueles que fizeram as suas riquezas, né, por meio dos seus negócios, o que é dito aqui? Sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madeira odorífera, de todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, que vai descrevendo, né? Por que vai descrevendo assim com tanto detalhe, sabe, várias coisas, né? É resumido somente a isso? Não, tem tanta descrição aqui de coisas que é para mostrar, sabe, todo tipo de coisas que se vendia, que se negociava. Para mostrar assim, tudo aquilo que era negociado por meio desse comércio, especialmente marítimo. Tá? E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. Quando fala assim, corpos e almas de homens, tá? Nós podemos entender em dois aspectos. Escravos. Hoje em dia existe esse comércio ainda. Por mais que, mas a abolição da escravatura já se deu há tantos anos, há mais de um século atrás. Por exemplo, no Brasil, né, a princesa Isabel, lá a gente aprende, né, na história e tal, assinou a abolição da escravatura. Em outros países, né, também. Só que não achem, meus irmãos, que porque leis estatais aboliram a escravatura, que isso não acontece mais. Hoje, em vários aspectos, tanto no sentido de escravos para trabalhar, existem hoje, e muito, como também no aspecto sexual. Existem, né, mulheres que são vendidas, são muitas vezes sequestradas, são iludidas e são vendidas como escravas sexuais também. Então, existe escravidão em vários aspectos. O trabalho escravo continua até hoje. E quando diz assim, então, porque o comércio de corpos e almas de homens. Aqui a alma, no sentido imaterial, é óbvio que não tem como alguém comprar, né? Não tem como se negociar. Mas a alma, a palavra alma, que é no grego é psique, ela não tem um sentido só desse aspecto imaterial do homem, né, da alma, né, no sentido, né, a salvação das nossas almas e tal. Não. Ela tem também um sentido de vida, da vida em si. Né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo, tá? Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 2, quando Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, né, olha só, capítulo 2 de Mateus, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Só que nisso, né, José já tinha sido avisado anteriormente e já tinha fugido do Egito com Maria e com Jesus. Então, Jesus não foi morto nesta ocasião. E só que mais adiante, no versículo 19, nós vemos: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Quando diz assim, porque estão mortos os que procuravam a morte do menino, a palavra aqui no grego que foi traduzida como a morte, né, do menino, morte aqui, o grego é psique. Ou seja, poderia ser traduzido como porque já estão mortos os que procuravam a vida do menino, ou os que procuravam a alma do menino. Né? Ou seja, procuravam a psique, a alma do menino. Só que a alma em que sentido? Não no sentido do aspecto imaterial, mas a alma apenas no sentido de vida. Ou seja, procuravam a vida ou procuravam a morte do menino, porque queriam matá-lo. Né? E
Então, quando fala ali de esse comércio, né, dos corpos e almas dos homens, isso fala muitas vezes até mesmo desse comércio de conduzir alguém à própria morte. Né? Não apenas a questão de escravidão, mas a questão de morte mesmo, né? De contratar alguém para matar. É nesse sentido aqui também. Versículo 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Então vejam, nós, como crentes do Senhor, podemos colocar o nosso coração nesta terra, sabendo que todo o prazer, todas as coisas, né, gostosas, como diz aqui, excelentes, elas já têm o seu fim decretado, as coisas que este mundo pode proporcionar. É óbvio que nós não devemos, então, colocar o nosso coração nas coisas dessa terra. Versículo 15. Os mercadores destas coisas, que dela se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Tanto os reis haviam, pois em uma hora veio o teu juízo, aqui já os mercadores, pois em uma hora foram assoladas tantas riquezas. Vê que mesmo, o foco deles está o quê? Mesmo Babilônia sendo destruída, mas o coração deles ainda está nas riquezas. Eles lamentam por quê? Olha quanta riqueza que está sendo desperdiçada, está sendo destruída, está sendo perdida. Ou seja, eles estão vendo, estão contemplando o juízo e mesmo assim o coração deles está só nas riquezas. O coração deles continua preso a este mundo, às riquezas deste mundo. E 17, todo piloto e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Mais uma vez, então, vejam que por 3 vezes é dito que em uma hora tudo se terminou. Em uma hora veio, como diz ali, em uma hora veio o teu juízo, em uma hora foram assoladas tantas riquezas, e porque numa hora foi assolada, a opulência daquela cidade. E é interessante que reis, mercadores, todos esses, eles estão olhando de fora e estão se lamentando. O que mostra que, quando Jesus voltar, a gente já viu que aqueles que estarão reunidos lá em Armagedon, o juízo vai ser imediato, contra todos aqueles exércitos que estarão reunidos. Mas, no restante do mundo, muitas pessoas, mesmo ímpios, estarão vendo os juízos e não estarão perecendo já imediatamente, no mesmo momento. Estarão ali se lamentando. Até mesmo porque muitas pessoas dentre as nações, depois é óbvio, vai ser feito ali um juízo, vai ser feito uma separação, entre aqueles que vai ser permitido entrarem no milênio e aqueles que não será permitido entrar no milênio. Mas vejam que há muita gente olhando para a destruição dessa cidade de fora, o que mostra que essa cidade ela não está aqui representando o mundo inteiro, mas de maneira especial a capital do reino do anticristo. De fato, a Babilônia. A Babilônia aqui, entendam que ela não está aqui descrevendo o mundo inteiro. Porque afinal, senão teria que ter pessoas de fora do mundo olhando, Não. Elas estão de fora da cidade, olhando e se lamentando. Então, aqui só para também deixar isso, quando a gente vai, logo em breve, mais daqui uns 2 domingos, se Deus quiser, a gente já vai começar a entrar nesse aspecto do milênio, e aonde nações
né, que não são crentes, que não eram crentes, vão entrar, vão ser governados, né, durante o período do milênio. Então, ou seja, muitos desses que estarão aqui, quem sabe dos que estarão se lamentando, pode ser que esses não entrarão. Tá? Mas só o fato de já ter gente de fora se lamentando é sinal de que estavam vivos. Né? Ou seja, passaram por todo o período ali dos juízos e estavam vivos, depois das taças serem derramadas. Amém? Eu quero concluir aqui hoje.